com o Patrick, se formou junto com o Patrick, e a gente sempre se encontrava lá, né? No mesmo grupo de TCC do Patrick. Ela se formou junto com o Patrick, mesmo grupo de TCC também, trabalho de conclusão de curso, foi uma bênção. E a Lu, né, psicóloga, já há bastante tempo também, vai se apresentar melhor, né? Tem aí já feito alguns trabalhos, né, para a igreja, tem feito algumas participações na Novo Tempo também, e hoje ela vai trazer a mensagem do nosso Dia da Saúde, como a gente pode ter o emocional melhor, né, Lu? Exatamente. Que Deus te use. Obrigada, amém. Bom dia, igreja! Feliz sábado a todos! É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Vamos falar de dores. Quem quer falar de dor? Ninguém quer falar de dor. Vamos falar de sofrimento, de traumas? O que vocês acham? Ai, gente, esse assunto não é muito legal. A gente quer falar de coisa melhor. Mas nós vamos falar de traumas, de dores, de sofrimento psíquico, sofrimento emocional, mas também vamos falar de cura, amém? Gente, será que existe alguém aqui nessa igreja que não seja traumatizado psicológico, emocionalmente de alguma forma? Levanta a mão quem nunca passou por um trauma psicológico, um sofrimento emocional ou psíquico. Olha, irmã, tinha uma irmã que quase levantou a mão, eu ia levar ela para Harvard para estudar ela. Como assim que tem um ser humano que nunca passou por um trauma, por dor emocional, né? Esse é um assunto que diz respeito a cada um de nós. Desde que o pecado entrou no mundo, nós somos traumatizados. Nós temos sequelas do pecado. E nós vamos entender como que a espiritualidade, a nossa conexão com Deus, a nossa fé pode nos ajudar a termos mais saúde mental, emocional, e quando temos mais saúde mental e emocional, a gente também tem mais saúde física. Lá no livro Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White disse o seguinte: para cada 10 doenças físicas, doenças no corpo, 9 delas têm origem na mente. Vou repetir. De cada 10 doenças físicas, doenças no corpo, 9 delas têm origem onde? Na mente. Isso não é a Luciana que está falando, mas foi a profetisa que Deus escolheu para o nosso tempo para nos alertar disso. Então, cuidar da mente é tão importante, tão ou mais importante do que cuidar do corpo, porque se a mente adoece, o que adoece? O corpo. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa mente. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Salmos 34, 18. Nós vamos entender um pouquinho como que Deus lida com o sofrimento humano, com os traumas, com as dores. Daqui a pouco eu vou explicar o que é um trauma psicológico. Se a Rafaela já está aqui, Rafaela? Opa, aqui. A gente vai ler esse texto, eu só quero explicar para vocês o que é um trauma segundo o DSM, que é o Manual Internacional de Doenças e Transtornos Mentais. É a exposição a um evento traumático. O critério principal é a exposição a um evento perigoso, aterrorizante, que causa medo, dor, sofrimento, ameaça, inclui experiências como ameaça de morte, ameaças à integridade física ou emocional, e depois nós vamos entender o que é ameaça à integridade emocional, que às vezes a gente acha que isso não é trauma, mas é, e um trauma seríssimo, lesões graves, violência psicológica, sexual, entre outras. Exposição direta ou indireta. Vocês sabiam que quando a gente assiste um monte de notícias, vendo pessoas sofrendo dores, sendo traumatizadas, a gente pode ser traumatizado porque a gente vê isso? Isso chama trauma vicariante. Eu me traumatizo a partir da experiência do outro. Por exemplo, quando você vê uma pessoa acidentada, um acidente de carro que fez vítimas, aquilo, só de a gente passar por ali e às vezes ir ajudar, ou conhecer as pessoas envolvidas, ou ver aquilo, isso já pode nos traumatizar.
Então, o trauma não é só o que acontece com os outros ou só o que acontece comigo. Tudo isso pode ser traumático. Então, por exemplo, eu lido com dor e sofrimento o dia inteiro. Esse é meu trabalho. Então, eu me traumatizo diariamente ouvindo as histórias e acompanhando as pessoas, assim como um médico, um enfermeiro, um policial e tantas outras profissões, né, que a gente trabalha ajudando pessoas. Então, vamos lá ao texto de Salmos 34, 18. Quem quer ler para mim esse texto, por favor? 34, 18. Isso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito oprimido. Muito bem, obrigada, irmão. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salva aqueles que têm o espírito oprimido. Olha que bálsamo para a gente é saber que quando nós estamos com o nosso coração quebrantado, dolorido, sofrido, traumatizado, quem está conosco? O que diz a palavra? Quem está perto da gente? Deus. E Ele nos salva. E hoje eu vou contar um testemunho meu, pessoal, de que no momento de muita dor e sofrimento, vou contar para vocês a história. Eu estava passando por um luto de um filho, nesse caso de uma filha, e aí como que Deus esteve comigo nesse processo. Eu vou contar já para vocês. Salmos 42, 5. Quem pode ler, por favor? Obrigada, irmã. Isso, muito obrigada, irmão. O rei Davi, ele dialoga com a dor dele. Ele fala, por que está abatida a minha alma? Uma das coisas que a gente mais faz, de alguma forma, é tentar negar a nossa dor, tentar fugir da nossa dor. Quando algo é muito dolorido, lembra que eu perguntei aqui, quem quer falar de dor? Todo mundo torceu o nariz. Ai, a gente não quer falar disso não, é chato. A gente tem naturalmente um mecanismo de defesa psicológico, de evitação. A gente quer evitar a dor, a gente quer evitar falar disso, a gente quer evitar sentir a dor e a gente foge disso. Alguns fogem usando vícios para fugir dos sentimentos, da dor, do sofrimento. Outros fogem trabalhando demais, outros estudando demais, outros usando drogas, substâncias, outros viciados em tecnologias e tal. A gente está tentando sempre, constantemente, fugir da nossa dor. E o que o salmista, o rei Davi, nos ensina aqui é que ele fala com a dor dele, ele dialoga. Ele, por que estás abatido, minha alma? Quando a gente reconhece a nossa dor, quando a gente dá nome para o que está sentindo, aqui ele fala que ele está abatido, angustiado, ele reconhece a sua angústia. E ele coloca a esperança da cura dessa angústia, desse abatimento emocional em quem? Em Deus. Então, a primeira lição que eu gostaria muito que vocês aprendessem desse momento aqui, a primeira de todas, que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado, que Deus está conosco sempre que o nosso coração está quebrantado. Aí entra o senso da presença divina, e eu vou contar um testemunho como foi importante a presença divina no meu processo de luto. E a segunda mensagem aqui é dar nome para o que você sente, reconhecer que está doendo e não tentar fugir disso, porque quando eu tento fugir, só piora. Cada vez vai piorando, porque eu vou arrumando mecanismos para fugir disso e vou tornando o problema ainda maior. As emoções que a gente sente, elas não desaparecem porque você não quer sentir. Elas vão ser minimizadas e resolvidas quando você sentir e lidar com o que sente. E levar a Deus o que sente, tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar.
Bom, mais um texto bíblico para a gente continuar aqui. Terceira carta a João 1, 2. Espera aí que eu tô me achando aqui, gente. Ah, é lá. Será que eu liguei? Tinha que... Tá ligado? Problemas técnicos. Terceira carta a João 1, 2. Ah, obrigada. Aí é lá que eu tenho que mirar. Tá bom, muito obrigada. Terceira carta a João, capítulo 1, verso 2. Quem quer ler? Tá. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como para a próspera a tua alma. Muito bem. Veja só. João está desejando o quê? Prosperidade e saúde. Na minha versão, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Ou seja, o que Deus deseja para a gente? Que a gente tenha saúde, que a gente prospere em todas as coisas e que a nossa alma fique bem. Então, vamos lá, gente. Um trauma existencial que impacta todos os relacionamentos humanos. Qual foi o grande trauma da humanidade? O pecado. Quando o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 2,17 está escrito assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui começou um trauma existencial, toda a nossa dor. O que a gente sabe? Que a gente vai adoecer e que em algum momento a gente vai morrer. Essa é uma certeza que a gente tem. A gente adoece fisicamente, mas também adoece emocional e psicologicamente. Quantas pessoas no mundo estão adoecidas? Semana passada saiu uma pesquisa feita por uma universidade muito importante dos Estados Unidos, e essa pesquisa relata que a maior preocupação da população mundial hoje é com o câncer. AVC? Vocês viram essa notícia? Saiu muito na mídia. Qual é a principal preocupação na área da saúde da população mundial hoje? Saúde mental. Nós estamos adoecendo mentalmente, e se adoecemos aqui, o corpo padece também. Então, esse é o salário do pecado, que é a morte. Só que Deus não nos deixou desamparados. Nós erramos, nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós somos condenados à morte, mas também Deus planejou um plano de resgate, de redenção, para que essa morte não fosse eterna, certo? Muito bem. O trauma eu gosto dessa imagem, porque para mim simboliza muito bem. É como se a gente fosse uma estátua de sal, olhando para as dores, para os problemas, para as dificuldades do passado. Como se a gente tivesse sempre inconscientemente, muitas vezes, paralisado olhando para trás. Às vezes a gente não tem nem noção de que a nossa reação, nosso comportamento e sentimentos aqui no presente são por causa de dores lá do passado, da nossa infância, sobretudo, da adolescência, que a gente traz para a vida adulta. Então, a psicologia diz que 80% dos nossos sentimentos e comportamentos aqui e agora no presente são inconscientes. E só cerca de 20% a gente sabe realmente o que está fazendo e por que está fazendo. A gente vive inconscientemente olhando para o passado e para as nossas dores, da infância principalmente. Por isso, a importância de cuidar muito bem das nossas crianças. Então, o trauma é ficar olhando para o passado, para as nossas dores. Às vezes, a gente faz isso de maneira consciente e às vezes é inconscientemente, mas nós estamos paralisados, feito uma estátua de sal, olhando para esse passado de dor. Olha só, queria contar para vocês. Vocês viram aí uns meses atrás uma notícia do macaquinho que chamava Punch? Vocês viram? Quantos viram o Punch nas redes sociais? Ai, foram poucos. Macaquinho lá do Japão.
Foi muito interessante, falaram muito do macaquinho, né? E em 1950, esse cientista estudou um assunto interessante. Ele fez esse tipo de pesquisa. O que vocês estão vendo aqui na primeira imagem? 1950, gente. Quem aqui é de 1950? Olha, aqui, ó. 56, mas está ali na década, né? Uma pesquisa que já tem muitos anos. O que ele quis estudar? Ele quis estudar como que os mamíferos se apegam, qual a importância de amor, de afeto, de vínculos para os mamíferos. Nós somos mamíferos, certo? E aí ele fez essa pesquisa. Esse macaquinho foi abandonado, que nem o Punch. Lembra do macaquinho lá do Japão, que foi abandonado, rejeitado pela mãe? Lembraram? E se repetiu a história, porque a ciência é assim, quando você comprova uma coisa cientificamente, você pode reproduzir aquilo e sempre vai acontecer igual, porque é ciência, né? Foi um método aplicado e deu certo em 1950 e deu certo em 2025 ou 26 agora a história do Punch, né? Então, veja só, esse macaquinho foi rejeitado pela mamãe dele e aí fizeram uma pesquisa, fizeram uma mãe de arame para ele, olha lá, mamãe de arame, e puseram uma mamadeira com leitinho. E fizeram uma mãe de pelúcia, com tecido fofinho. Vocês lembram que o Punch andava com uma pelúcia? Quem viu? Depois, quem não viu, procura na internet, é P-U-N-C-H. P-U-N-C-H, Punch, tá? Deram uma pelúcia para ele lá no zoológico, ele ficava o tempo todo abraçadinho na pelúcia, né? Isso diz muito sobre nós humanos, não só sobre os macaquinhos. Nós somos assim também. E aí, o que se percebeu? Qual mãe que ele gostava mais? A mãe que dava o leitinho ou a mãe que era macia, que ele podia se aconchegar? A mãe que era macia e ele podia se aconchegar. Ele, às vezes, ia rapidinho, dava uma mamadinha lá para não morrer de fome, mas era a mãe macia que ele abraçava e ficava o tempo todo agarradinho com ela. E aí, em alguns momentos, tirava essa mamãe macia dele e deixava só a mãe mamadeira, de arame. E aí foram observando, e ele começou a entrar num estresse emocional, começou a ter comportamentos disruptivos, comportamentos disfuncionais, extremamente estressado. Aí quando trazia a mamãe de pelúcia macia, ele se aconchegava, e ele se regulava, e ele se acalmava. O que isso tem a ver com a gente? O que é que a história desse macaquinho tem a ver com a gente? Depois, John Bowlby, um grande psicólogo, um cientista, escreveu esse livro, Uma Base Segura. Nós precisamos de uma base segura. Quem que era a base segura para o macaquinho aqui? Quem? A mamãe de pelúcia, a mamãe macia. É a base segura dele. Nós todos, mamíferos, precisamos de vínculos emocionais, de conexão emocional. A gente precisa ter onde se apegar. Isso chama teoria do apego, muito estudada pelos psicólogos. Nós somos pessoas carentes de afeto. Nós somos pessoas carentes de vínculos emocionais. Ele se vinculava com essa mamãe fofinha. A gente acha que o alimento é uma necessidade de sobrevivência. Mas o apego é uma necessidade de sobrevivência. O afeto, o vínculo, mudou alguma coisa aqui. O afeto, o vínculo é uma necessidade de sobrevivência. Freud, quem já ouviu falar no Freud? Quase todo mundo, né? Freud dizia assim, ó, se amo, sofro. Amar traz sofrimento, mas se não amo, adoeço. Você prefere sofrer ou adoecer? Só tem essas duas opções, eu sinto muito te informar. Amar traz sofrimento, porque às vezes a gente ama, se vincula às pessoas, às vezes elas não retribuem, às vezes elas nos rejeitam, como o Punch foi rejeitado recentemente lá no zoológico do Japão pela mamãe, ou esse macaquinho, ou nós seres humanos às vezes somos rejeitados pelas pessoas. Jesus foi rejeitado? Muito.
Jesus ainda é rejeitado? Muito. Mas Jesus também foi amado? Ainda é amado? Se Jesus foi amado e foi rejeitado, por que eu e você temos medo de ser rejeitados? Toma tua cruz e segue-me. Nós seremos rejeitados. Enquanto pessoas, enquanto cristãos, igual um macaquinho. Não tem para onde fugir. Algumas pessoas vão amar a gente exatamente por sermos quem somos, e outras pessoas não vão gostar da gente pela mesma razão. Jesus era diferente para as pessoas que o rejeitavam? Não, ele era o mesmo. E ele era o mesmo para as pessoas que o amavam. Só que o que mudava? Por que uns amavam Jesus e outros rejeitavam? E ainda fazem assim? O problema está em Jesus? O problema está em quem? Em quem se relaciona com Jesus. O que tem dentro dessa pessoa que se aproxima de Jesus é que vai fazer essa pessoa amá-lo ou rejeitá-lo. E o mesmo é conosco. Às vezes pessoas não vão gostar da gente e pronto. E a coisa mais sábia a fazer é o quê? Uma palavrinha, aceitação. Aceita que dói menos. Aceita. É assim, né? Minimiza o sofrimento. Então o Joe Bowlby escreveu um livro falando como a gente precisa de uma base segura. Eu vou contar uma coisa rápida para vocês. Esse verso, esse salmo que eu coloquei ali, ele foi muito importante na minha história. Eu conheci meu pai com 15 anos. Meus pais viveram juntos até eu ter 1 aninho de idade, depois se separaram e eu só vim ver meu pai aos 15 anos de novo. Então, eu posso dizer que eu sofri uma rejeição paterna, certo? Beleza. Não tive uma base segura, masculina, um pai. Minha mãe é doente mental, tem um transtorno sério e é uma pessoa completamente disfuncional. Não tive base segura. Eu era a filha mais velha que cuidava dos meus 3 irmãos, que era tipo a mãe dos outros, desde muito cedo até hoje. Eu sou muro de arrimo de família, ou seja, eu não tive o quê? Uma base segura. Mas interessante que, quando eu tinha 24 anos, eu me batizei na igreja adventista. Eu vim de igreja luterana, embora minha mãe não frequentasse, mas meus avós eram alemães, frequentavam a igreja, e meus avós me levaram para eu ser batizada quando neném, pequenininha, né? E depois, mais tarde, eu conheci a igreja adventista e me batizei. E quando eu me batizei na igreja adventista, alguém ficou muito brava comigo e ficou 3 anos sem falar, sem se dirigir a palavra para mim. Adivinha quem foi? Mamãe. 3 anos. Ela falou assim, você está envergonhando a família, você está dividindo a família, porque junto comigo vieram 15. Nós somos 15 adventistas na família, eu fui a primeira. Isso causou uma revolução dentro da família. Eu falei, olha, Jesus falou que veio trazer espada, veio dividir também, não foi? Aí eu falei, gente, isso não é trabalho meu, isso é trabalho do Espírito Santo, eu só orei por esse povo. Se eles aceitaram o convite, né? Mas enfim. E aí, teve um momento que eu estava muito triste, eu orei, eu estava chorando, logo depois do meu batismo, assim, 6 meses depois, e eu estava muito mal, eu falava, Senhor, eu já não tenho pai, agora minha mãe sem falar comigo, me rejeitando, me abandonando, rebelde. Aí eu assim, estava muito triste. Aí eu falei, fala comigo, Senhor, fala alguma coisa, eu não tenho base segura, porque os pais são para ser essa base segura. E o que Deus... Aí eu peguei minha Bíblia, não, eu não recomendo que façam isso, mas eu falei, Senhor, fale comigo. Abri a Bíblia e adivinha que verso que apareceu para mim na hora? Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. E naquele momento eu entendi quem é a minha base segura. Naquele momento eu entendi que pai e mãe podem falhar conosco. E se eu sair perguntando para vocês aqui, eu vou achar um monte de histórias talvez parecidas com a minha, porque eu sou psicóloga, atendo um monte de gente, e eu sei o quanto, infelizmente, às vezes os pais falharam com a gente. Mas eu posso perdoá-los e posso buscar em Deus a minha base segura, a minha mãe fofinha de pelúcia, ou meu pai fofinho de pelúcia. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? As pessoas vão falhar com a gente, e às vezes as pessoas que mais deveriam nos amar,
que mais deveriam cuidar da gente vão falhar com a gente, assim como meus pais falharam. Mas quem nunca falhou comigo? A minha base segura, quem é? Deus. E aqui eu estou deixando um testemunho de que se você se sente sem ter essa base segura, e essa base segura traz saúde mental e emocional, sem ela a gente adoece. Depressão, ansiedade, crises de pânico, toque, posso falar aqui de várias doenças psiquiátricas. Se faltar apego, se faltar vínculo, se faltar amor e afeto, a gente adoece. Curiosamente, a Bíblia tem uma passagem, que eu não lembro qual é, mas talvez alguém lembre, que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, por que será que o assunto que está mais preocupando a população no mundo é saúde mental? O que tem a ver essa profecia com o quadro de adoecimento mental que a gente vê no mundo? Vocês conseguem enxergar alguma correlação? O amor está esfriando. Se o amor está esfriando, o que está acontecendo com a gente? Adoecendo. Eu preciso de amor, de afeto para ter saúde. Deus nos criou dessa forma. Gostaram da história do macaquinho? Então tá bom. Então vamos para a próxima. Isso é ciência, hein? Olha, funcionou. Imagens de 2 cérebros infantis mostram a diferença que o amor dos pais faz. Aqui é o cérebro de uma criança amada e ali a imagem de um cérebro de uma criança rejeitada, negligenciada, que não recebeu amor e afeto como precisava. Eu dou graças a Deus que meus avós me amaram muito e eu recebi afeto e amor de alguma forma, né? Amor e afetividade são necessidades essenciais para a sobrevivência humana. Vocês entenderam que não ser amado afeta a parte, como é que eu diria, física, anatômica do nosso cérebro? Isso é muito sério. E daqui que vem o quê? Os adoecimentos psiquiátricos e mentais. Nós precisamos de afeto. Por isso que o macaquinho, sabiamente, onde ele ia? Onde ele sentia vínculo, conforto, onde ele sentia que ele podia se apegar. O John Bowlby escreveu mais esses 3 livros, Apego, Separação e Perda, e tudo isso ele estuda depois, a partir da teoria do macaquinho, ele vai desenvolver toda uma teoria que hoje a psicologia usa muito no tratamento. E depois, Mary Ainsworth, a ciência é assim, né? Um começa, o outro pega aquilo, estuda mais um pouco, o outro pega aquilo que foi estudado e traz outra contribuição. Em 1970, a psiquiatra Mary Ainsworth, ela fez uma pesquisa muito interessante. Você pode pegar as crianças e fazer esse teste com elas, que vai funcionar hoje, que é o experimento chamado situação estranha. Situação estranha. O que ela fazia? Ela pegava um bebê de, no máximo, até 1 ano e meio de idade, entre 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, e colocava numa sala com brinquedos e com a mamãe da criança por perto. E aí, mamãe interagia um pouquinho, a doutora Mary Ainsworth interagia um pouquinho, daqui a pouco ela pedia para a mãe sair, e a mãe saía. E aí, ela observava como que essa criança reagia na ausência da mãe. E ela observava também como a criança reagia na volta da mãe. E ela reparou uma coisa, que nós, naturalmente, até 1 ano e meio de idade, já desenvolvemos o nosso estilo de apego. A forma como a gente se vincula e se conecta às pessoas já é formado lá na primeira infância. E olha só o que ela descobriu. Tipos de apego. Tem o apego seguro. Quando a pessoa tem esse tipo de apego seguro, porque ela se sentiu bem cuidada, muito amada, ela vai desenvolver um apego seguro, a criança, né? Então ela vai ter tendência a ter bons relacionamentos com as pessoas, na vida adulta, o resto da vida.
boa autoestima e muita busca por apoio social. Ela se conecta bem com as pessoas, ela é bem socializada. Aí nós temos o apego ambivalente, que ela reparava que a criança, quando a mãe saía, um pouco ela chorava, um pouco ela brincava, um pouco ela chorava, um pouco ela brincava. E quando a mãe chegava de volta, ela ia para abraçar a mãe, daqui a pouco ela rejeitava a mãe. Ela ia para abraçar a mãe dela, rejeitava. Isso chama apego ambivalente. Ela ficou confusa. Ela não sabia se ela podia confiar naquela mãe ou não. Ela queria, mas não tinha certeza. Mas esse estilo de apego já estava formado naquela criança por causa desse 1 ano e meio de convivência com essa mãe. Olha a importância da gente cuidar dos bebês. E aí, o apego ambivalente é a pessoa que vai desconfiar de tudo e de todos, dos estranhos, mas em geral é muito desconfiada, receio em se aproximar de outras pessoas e faz rupturas frequentes. Às vezes está muito conectada com alguém, de repente arruma um jeito de dar um problema e romper com a pessoa. É um estilo de apego doentio. O único dos 4 aqui que é saudável é o apego seguro. Os outros 3 são formas doentias de apego. O outro é o evitativo. Pouca emoção nos relacionamentos românticos, dificuldades em compartilhar pensamentos e sentimentos com os demais, problemas na intimidade. Tem muita dificuldade de se conectar emocionalmente, ele é evitativo. O que ela reparava? Que quando a mãe voltava para a sala, onde estavam os brinquedos e a doutora Mary, a criança evitava a mãe. A criança, ignorava a presença da mãe quando a mãe voltava para a sala. O que essa criança estava dizendo? Doeu tanto alguma coisa que aconteceu aí na história dela com a mãe, que ela se sentiu deixada de lado, que ela se tornou evitativa. Eu quero evitar sentir. Eu quero evitar me conectar com a minha mãe porque dói muito. Porque provavelmente essa criança não estava recebendo o que ela precisava. Então, ela se torna uma pessoa que ao longo da vida vai ter apego evitativo. Eu tenho paciente que nunca namorou, com 32 anos, 2 anos, não tem amigos, e a mãe começou a trabalhar 3 dias depois que ele nasceu, ela voltou para o trabalho. Vocês entenderam a dor? A mãe precisava trabalhar, mas a coisa doeu tanto nele que ele desenvolveu esse apego evitativo. Ou depois nós temos o apego desorganizado, dificuldade em formar relações e afetos significativos também, dificuldade em ver os demais sem distorcer a realidade e comportamentos contraditórios. Gente, o melhor dos cenários aqui é a gente ter apego seguro. Qualquer um dos outros 3 vai trazer muita dor e sofrimento, muito adoecimento para a gente. E se você desenvolveu o apego ambivalente, evitativo ou desorganizado, num consultório a gente consegue ver isso, nós temos que voltar para a base segura. Nós temos que voltar, nós temos que trabalhar a gente para ter alguém que a gente possa confiar. Você sabia que muito do papel que eu faço no consultório é estabelecer um vínculo de confiança com o meu paciente? É tentar fazer o papel daquela mãe que falhou, daquele pai que falhou? É isso que a gente faz. E aí a pessoa vai melhorando, entende? A psicóloga é uma pessoa que eu posso confiar, ela não vai me rejeitar, ela não vai me criticar, ela não vai me julgar, ela está ali para me dar suporte e tal. Agora, eu sou só um ser humano. Junto comigo, quem faz o papel de base segura para uma pessoa? Deus. Como eu já falei antes, vocês estão entendendo o meu raciocínio? Então tá bom. A única maneira de deixarmos de ferir as outras pessoas é curando as nossas feridas da criança interior que mora dentro da gente. Dentro de mim tem a pequena Luciana, com os seus traumas, com suas dores, e tem cada um de vocês, tem uma criança interior que passou por dificuldade, traumas, dores e traz isso para a vida adulta. E a gente vai sangrar em cima dos outros que convivem com a gente hoje, as feridas que foram causadas para a gente lá no passado, se a gente não cuidar e não tratar. Os problemas de relacionamento geralmente estão aqui, 2 adultos tentando conviver com 2 crianças feridas que eles trazem dentro de si, machucados. Imagina como que um apego evitativo com um apego desorganizado vão se relacionar no casamento. Imagina como um apego
ambivalente com um desorganizado vão se relacionar num casamento. Vocês estão entendendo? Como é tudo muito complexo e por que a gente precisa se ajudar? Buscar ajuda? Criança ferida, sinais de que a sua criança interior pode estar ferida. Se você tem dificuldades em dizer ou ouvir um não. Não sabe lidar com críticas. Fica muito mal quando alguém faz alguma crítica. Não acredita que pode ser feliz, tem resistência a mudanças, vergonha ou medo de se expressar, espera outra pessoa agir para conseguir agir, uma pessoa meio paralisada, depende de aprovação e da aceitação dos outros, tem uma imagem corporal distorcida, culpa por situações que não teve culpa, se culpa muito por situações que nem tem culpa, desconfia de tudo e de todos, se sente rejeitado e abandonado por todos, baixa autoestima. Então, nós temos muitos sintomas desses traumas. A gente pode, a partir desses traumas, começarmos a usar máscaras, que são mecanismos de defesa psicológico. A gente não quer mais sentir aquela dor. Lembra que no início eu perguntei quem quer falar de dor, de sofrimento? A gente não quer. Aí o que a gente faz? Começa a acionar mecanismos de defesa e começa a usar máscaras, armaduras para a gente sobreviver. São mecanismos de sobrevivência. Então, se a gente tem uma ferida de traição, a gente pode se tornar uma pessoa extremamente controladora. Se a gente tem ferida de rejeição, eu vou querer fugir da dor. Isso pode ser através de substâncias, de vícios, de excesso de trabalho, fuga. Eu quero fugir de mim mesmo. Eu não quero sentir. E tem outros tipos de fuga. Abandono. Se me sentir ou fui abandonada, eu posso desenvolver dependência emocional, que também é uma doença. Se sofri muitas injustiças, eu posso me tornar uma pessoa extremamente rígida. E se fui muito humilhado, eu posso me tornar uma pessoa masoquista. Me auto-saboto, gosto de sofrer. Olha que coisa. Adoecimentos mentais. Quando a gente sofre trauma, naturalmente o trauma causa medo. Qual é o principal medo da criança pequena? Qual é o principal medo? Quem entendeu o raciocínio até agora? Ser abandonado, de não ser amado. É o medo mais terrível que uma criança tem é de não se sentir amada. Pode até faltar o leitinho lá, mas que não me falte a mamãezinha fofinha, ou papai, eu estou falando mãe, mas são figuras parentais, que me acolham, que me abracem, que me validem, que me ouçam, que me peguem no colo, que me elogiem. Isso é fundamental. O pior medo de uma criança é não ser amada. E aí, a partir de então, quando a gente vai sofrendo traumas, que é trauma de apego, que eu não fui bem cuidado, não fui amado, não fui abandonado ou rejeitado, ou qualquer outro trauma psicológico, a primeira coisa que a gente vai sentir é medo. Se alguém te ameaçar com uma arma, o que você vai sentir? Medo. Se você sofreu um acidente de carro, o que você vai sentir? Medo, né? Então, os traumas causam medo. E nós temos um mecanismo fisiológico que, quando a gente sente medo, a gente vai acionar esse circuito. É involuntário, isso é fisiológico, a gente vai responder assim. Então, por exemplo, eu já passei por essa experiência na igreja que eu frequentava em São Paulo, na igreja do Brooklyn, em São Paulo, que Deus permita que nunca mais aconteça. Ladrões entraram na igreja na hora que as salvas estavam passando, isso há 30 anos atrás, quando a gente depositava todos os dízimos e todas as ofertas na salva. Hoje não é mais assim, né? Muita coisa é via QR Code, 7Me e tal, mas era muito dinheiro. Era uma igreja grande, com 800 membros, num bairro de, como é que fala assim, economicamente classe média alta. Então, os ladrões entraram, renderam o pastor, deram coronhada nos diáconos, não sei o que, e roubaram. Tá. Se um ladrão entrar aqui hoje, em nome de Jesus, não vai acontecer. O que nós vamos sentir? Medo. Alguns de nós vão acionar sem querer luta. Eu vou para cima e eu vou querer lutar contra aquilo que me causa medo. Outras pessoas vão para a fuga.
involuntariamente, vão tentar pular aqui, ó, no tanque batismal, se esconder lá atrás, os que estão lá em cima, sei lá o que vão fazer. Vão ter aqueles que vão fugir por medo. Tem outros que vão para submissão. Se rende, fica quietinho. Eu já fui assaltada e eu fui submissa, tá? Eu não reagi nem fugi. Fiquei paralisada. O que o senhor quer levar? Tá, leva, ó, tá aqui, tá bom. Chave do carro tá aqui, ó. Leve, submissão. E que bom que eu fiz isso. Foi uma boa resposta, porque meu filho estava dentro do carro com 8 anos. Eu falei assim, moço, deixa eu só tirar meu filho do carro. Porque tinha aqueles insufilme no vidro do carro e ele não viu o menino no banco de trás. Estava só eu e meu filho. E ele apontando a arma aqui, ó, para minha cabeça, aqui no, né? Aí eu fui abrindo assim, eu falei, ó, o menino tá no banco de trás. Eu só vou abrir para tirar meu filho, tudo bem? Aí você vai acalmando o ladrão, porque eles também estão com medo e podem fazer uma besteira, né? Aí fui abrindo a porta, ó, tô abrindo a porta só para tirar meu filho. Vem comigo, ó, vem, tal. Chave do carro tá lá, minha bolsa tá lá, tá tudo lá, pode levar. Pega o menino assim, né? Meu filho mais velho. Enfim, submissão e congelamento. Né? Às vezes a gente se congela, tem gente que desmaia. Não é assim que a gente responde ao medo? E isso é involuntário, eu não sabia como que eu ia reagir no assalto. Graças a Deus eu fui submissa e deu tão certo que os caras foram pegos. Aí eu queria contar esse testemunho. Eu e meu filho oramos. Resumo da história. Resumo da história, gente. Ligamos para a polícia uns 40 minutos depois do acontecido, porque eu tive que acalmar meu filho. Eu estava na frente da casa da minha irmã no portão, esperando minha mãe vir quando o cara me abordou. Aí elas viram o que aconteceu, enfim. Os caras foram pegos, porque tinha um do meu lado e um outro do outro, né? Tinha um casal de policiais, um policial feminino e masculino numa viatura, viram o carro passar e deu um insight. Para esse carro. Do nada. Depois eu fui conversar com os policiais e entendi, né? E eles deram lá, a sirene e fazendo a vistoria, descobriram que eles estavam armados. Depois ouviram no rádio do carro que um carro naquelas características tinha sido roubado e meu carro voltou para mim depois. Fui lá reconhecer no olhinho mágico lá, sabe? Mas deu tudo certo no final. É tanta coisa para falar, né? Mas eu queria contar com mais detalhes. Foi lindo esse testemunho. Enfim, isso é a resposta ao trauma. O trauma também faz com que a gente produza muitos pensamentos maus, pensamentos ruins sobre a gente e sobre os outros, e causa lesões no cérebro, como eu mostrei antes. Então, a gente precisa tratar isso. Ai, gente, olha os sintomas de trauma. Se alguém não tiver isso, levanta a mão que eu vou te levar para Harvard para estudar você. Pessoas traumatizadas sentem muita vergonha, ansiedade, sensação de inutilidade, pesadelos constantes, ataques de pânico, dor de cabeça, abuso de substâncias como álcool, droga, medicação, comportamentos autodestrutivos, se cortam, fazem coisas ruins, perda ou falta de memória recorrente, desesperança, sobrecarga emocional, insônia, diminuição da concentração e do foco, entorpecimento, perda de interesse pelas coisas, irritabilidade, agressividade, sensação de que o mundo é real ou distante, depressão, perda do senso de quem sou eu, sente-se real ou fora do corpo, pode desenvolver transtornos alimentares, a Rô sabe disso, né, Rô? Dor crônica, desconfiança, mudança repentina de comportamento, estado de hipervigilância, eu estou ligado, atento, achando que algo vai acontecer o tempo todo, hipervigilância, e flashbacks, às vezes memórias de coisas que aconteceram no passado. Alguém não sente nada disso? Levante a mão. Mentira. Vou te levar para Harvard. Duvido. Gente, nós estamos todos traumatizados. Eu acho que a gente se identificou com algumas coisas aqui, né? Bom, o que a gente faz com os nossos traumas? Lógico, a gente pode procurar um processo terapêutico, um tratamento medicamentoso, às vezes é necessário, porque a neuroquímica do cérebro desregulou, e a gente vai precisar de medicação, vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, é um caminho. A reparentalização é algo muito importante, que ou o psicólogo vai fazer, ou, para quem tem fé em Deus, vai, às vezes, procurar isso em Deus, como eu fiz. Aquele momento que eu estava sofrendo em dor, porque meus pais me desampararam, me abandonaram, quem fez o papel de pai para mim e de mãe? Deus.
Foi nele que eu fui buscar, a minha criança ferida foi buscar uma base segura, um apego seguro, para minha adulta se sentir segura, adulta que sou hoje, né? Às vezes, quem está dominando você? Às vezes é a dor da sua criança ferida. E nós temos que fazer a reparentalização. O que é a reparentalização? Nós, adultos, vamos ser pais e mães da nossa criança ferida. A gente faz isso no consultório. Mas ter a Deus como o pai e a mãe, colocar ele no lugar do pai e da mãe que falharam com a gente, por exemplo, aquele macaquinho, o Punch do Japão, a mãe rejeitou, gente. E agora? Ele precisou ser acolhido pela pelúcia, no primeiro lugar, e hoje, quem viu as notícias, ele foi acolhido lá pelos outros macaquinhos, tal, né? Então, é uma espécie de um processo de reparentalização, onde a nossa criança interior ferida, abandonada, vai ter outras pessoas, ou a nós mesmos, ou a Deus, ou tudo isso junto, melhor ainda, para fazer o processo da gente se sentir seguro. Bom, Jesus foi questionado a respeito, lá em Mateus, a respeito do que ele entendia que era o maior dos mandamentos. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ao que ele responde. Eu queria que vocês observassem esse texto enquanto eu vou ler. Quantas vezes a palavra amor, amar, que tem a ver com afeto, apego, está nesse texto, tá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como você ama a ti mesmo. O resumo da lei diz sobre o quê? Amor. O que isso quer dizer, gente? O que vocês entenderam até aqui? A gente precisa de amor e de afeto que nem o ar que a gente respira para sobreviver. O resumo da lei de Deus é sobre afeto, é sobre amor. E o amor do mundo está esfriando. E porque o amor do mundo está esfriando, porque a maldade está multiplicando, a gente está adoecendo massivamente. Aonde está a receita da saúde? Que é onde eu quero chegar. O que vocês entenderam? Quero ver se eu fui uma boa professora. O que vocês entenderam? Hã? Muito bem. Deus é a solução, o amor dele é a solução. Por quê? Porque o texto diz que Deus é amor. Lá em João, capítulo 4, 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o modelo saudável para a gente ter saúde mental e emocional foi desenvolvido pelo Criador. Ele falou: ama a Deus, ama teu próximo, como você se ama. Fala de amor próprio. Você vai amar o outro como você se ama, é uma condição. Primeiro você se ama. E para você se amar, você busca onde o amor? Na fonte. Onde é a fonte? Deus. Quando eu me sinto amado por Deus, eu entendo quem Ele é para mim, como Ele cuida de mim, então eu vou me amar, porque eu vou entender o quão importante eu sou para Ele, ainda que eu seja um vil pecador. E aí sim, me amando e amando Deus, eu vou ter condição de amar meu próximo. Senão eu vou depender emocionalmente do meu próximo, ou às vezes eu não vou amar e vai dar ruim. Ele dá poder ao cansado e enche de vigor aquele que está sem forças, diz Isaías 40, 29. A Organização Mundial da Saúde, em 2009, lançou um estudo sobre o papel da dimensão espiritual na saúde mental. A Organização Mundial da Saúde diz que a espiritualidade, a nossa conexão com o divino, conexão com Deus, é um fator de proteção à saúde mental. A ciência diz que se conectar com Deus, que amar a Deus, que orar, que ter fé, que ter esperança é um fator de proteção para a nossa saúde mental. Por que será que o mundo está tão adoecido? Se eu me afasto de Deus, e Ele é a fonte do amor, do que eu estou me afastando? Do amor. Freud dizia
que se não amo, adoeço? Vocês estão entendendo a correlação? Está ficando claro? Se eu me afasto de Deus, eu vou adoecer, porque eu vou deixar de me amar, vou deixar de amar o outro, vou deixar de amar Deus, vou deixar de ter fé, vou deixar de ter esperança, vou deixar de contar com o meu Deus como a minha base segura emocional. Lembra da base segura? Ok, acho que está ficando claro. Eu gosto muito da história de José. Pensa num sujeito traumatizado. Olha, eu não sei quantos traumas José teve na vida, mas a Bíblia conta alguns. Quando nasceu o irmão dele, o que aconteceu com a mãe dele? Morreu. Ele era novinho, pequenininho e já ficou órfão de mãe. Pensa na dor. Provavelmente foi criado pelas outras esposas e concubinas do pai. Será que ele foi amado por elas? Não sabemos, mas enfim. Já começa ali. Depois, o que acontece com ele? Foi traído e rejeitado. Primeiro ele foi rejeitado pelos irmãos, depois ele foi traído, vendido como um escravo. Depois, quando ele chega no Egito, ele passa tudo que é tipo de humilhação que um escravo passa. Traumas de perda da mãe, luto, rejeição dos irmãos, traição pelos irmãos, humilhação como escravo. Pensa num sujeito traumatizado, gente. Aí depois, para piorar, acusam ele de uma coisa que ele não fez e ele vai preso. Injustiça. Sabe as feridas emocionais? As 5 principais feridas emocionais psicológicas é abandono, rejeição, injustiça, traição e humilhação. José passou por tudo. Mas ele andava tão agarrado com Deus e ele fez de Deus a base segura dele, que esse homem, lá no meio da escravidão do Egito, começou a prosperar. Ele prosperou na prisão onde ele estava. Isso quer dizer o quê? Se você está passando pelo vale da sombra e da morte, se você está num cárcere emocional, se você está com uma doença física, psicológica, sofrendo um grande trauma, é ali que Deus vai começar um milagre na tua vida. Como foi com José? Eu fico perguntando, será que José, antes de encontrar os irmãos dele e se revelar e abraçá-los, ele já tinha perdoado esses irmãos? Tinha ou não tinha? Quem acha que tinha? Quem acha que não tinha? Eu fico pensando, pode um homem prosperar sem perdoar os outros? Eu tenho para mim que ele já tinha perdoado. Agora, entre perdoar e conviver com o perdoado, são 2 coisas diferentes. Quando ele chama os irmãos, ele se revela e chama os irmãos para vir morar com ele, o que ele faz? Um teste. Antes ele faz um teste. Ele queria ver se o coração daqueles irmãos, ao longo de quase 20 anos, mudou. E ele faz todo aquele negócio do cálice de prata, que vai lá nos cereais do irmão dele, para ver se alguém se colocava no... E aí o que ele percebeu nesse teste? Ele não foi tolo, ele foi inteligente e sábio. Você acha que ele ia trazer aqueles irmãos com o mesmo coração que venderam ele como escravo do Egito para morar no palácio ou perto dele no Egito? Para colocar a família dele, ele e o Egito em risco? Não. Se esses irmãos não tivessem passado no teste, ele não teria trazido para morar perto, embora já tivesse perdoado. Vocês entendem? Então, o que ele fez? Quando os irmãos passaram no teste e eles se ofereceram para ficar no lugar do Benjamim, e ele ouviu uma conversa deles, que eles estavam arrependidos e tal, não sei o quê, eu falei, eles mudaram. Então, além de perdoados, eu posso conviver com eles, porque eu estou vendo o arrependimento deles. Um deles falou assim, não faz isso, nosso pai já sofreu tanto. Deixa o Benjamim ir, eu fico no lugar dele. E aí ele entendeu que eles tinham mudado. Aí sim a convivência é possível. Porque se não há mudança, a gente não pode se colocar em risco, a gente não pode ser tolo. O trauma psicológico pode nos quebrar. José era um sujeito quebrado, gente, pode nos quebrar. Mas se tratado e curado, pode ser ressignificado e nos transformar de uma maneira muito positiva. Pensa num sujeito quebrado, que foi José,
Deus foi lapidando, foi trabalhando, foi abençoando, e ele ali, ó, fazendo de Deus a base segura. Ele tinha pai lá no Egito para proteger ele? Tinha mãe? Já tinha morrido. Tinha os irmãos? Não tinha. Quem que ele tinha por ele como escravo no Egito? A base segura, Deus. E Deus fez isso na vida dele. Transformou aquele vaso quebrado num vaso lindo. Essa é uma técnica que chama kintsugi, que os japoneses e os chineses usam, que é usado para fazer uma metáfora com a vida, representando que as experiências traumáticas e as cicatrizes que não são algo para se envergonhar, mas sim parte da história de alguém que pode torná-la mais forte, única e valiosa. Pode falar. Oi? Eles o quê? Sim, sim. Sim. Mas antes de revelar que ele era José, ele testou o caráter dos irmãos e percebeu a mudança. Mas eu acho que ele já tinha perdoado quando ele estava sofrendo lá na prisão, porque senão ele não teria prosperado tanto. Esse homem foi muito abençoado. E só quem tem coragem de perdoar, porque o perdão não faz o outro correto e justo, faz você livre da raiva, do ressentimento, da mágoa, entende? O perdão não faz o outro correto e justo, mas te liberta de sentimentos ruins. Isso não quer dizer que a gente tem que conviver. Ó, uma vez eu atendi uma senhora, chegou aos prantos no consultório, chorava, eu falei, minha senhora, o que está acontecendo? Doutora, quando eu era criança, meu pai abusava sexualmente de mim. Deus do céu. Meu Deus, como é que nós vamos tratar isso? Tá. Ela falou, doutora, só que eu entrei para uma igreja evangélica e lá na igreja falava que eu tinha que perdoar todo mundo, que eu tinha que perdoar meu pai, que eu tinha que perdoar todas as pessoas, e eu perdoei o meu pai. E eu telefonei para ele e falei, pai, você está perdoado do que você fez comigo. E aí ele se ofereceu para passar umas férias na minha casa. E eu o convidei, ele veio passar 20 dias de férias na cidade onde eu estava morando, só que eu tinha uma filha pequena. E ele abusou da minha filha. Você está entendendo como a gente pode perdoar, mas não precisa conviver? A palavra de Deus fala para a gente ser humilde como o pombo e astuto como a serpente. Não se coloque em situação de risco com alguém que fez algo muito ruim para você sem testar o caráter dessa pessoa. José foi extremamente sábio. E ele não ia colocar a família dele e o Egito em risco, trazendo irmãos que não tivessem se arrependido e mudado. Então, gente, cuidado com esse discurso que cristão perdoa todo mundo, tem que conviver com todo mundo. Não é assim que funciona. Perdoar sempre a todos. Conviver depende. Ficou claro? Mas José se transformou num vaso lindo, abençoado na mão de Deus. Bom, agora eu vou contar o meu testemunho. Essa música, esse hino, eu sei em quem tenho crido. Quem conhece? Bom, esse hino fazia muito tempo que eu não ouvia, até que aconteceu uma coisa. Gente, eu passei por muitos traumas na minha vida. Eu já falei aqui de abandono de pai e mãe. Tem outras coisas aqui, minha mãe tentou suicídio, eu que salvei ela. Acho que por isso que eu fui me especializar em suicidologia, né? Muitas coisas aconteceram. Falei que ela tem doença mental grave, nunca aceitou se tratar. Não aceita de jeito nenhum, já propus todo tipo, não quer. Mas olha só, em 1998, eu perdi um neném com 7 meses de gestação. Ele se enrolou no cordão umbilical e morreu dentro do ventre. E era o Felipe. Eu tinha meu filho mais velho, com 3 anos e pouco, e a gente planejou o segundo filho e aconteceu isso. Foi uma dor, gente, uma coisa assim que eu não sei descrever para vocês. Quartinho pronto, enxoval pronto, tudo organizado, 7 meses e pouquinho. E, de repente, eu comecei a sentir que o neném não estava mexendo muito, e teve um momento ali que me deu uma angústia. Eu comecei a chorar, copiosamente. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu pensava, está acontecendo alguma coisa com o meu neném. Do nada.
E aí eu corri para o hospital, fui pedir para alguém me examinar e de fato o coraçãozinho dele tinha parado de bater. E nós tivemos que fazer o parto, ali foi forçado um parto normal, muito doloroso, e na manhã seguinte, né, o parto foi durante a noite, na manhã seguinte a gente fez a cerimônia fúnebre no crematório da Vila Alpina, em São Paulo, não sei se vocês conhecem. Foi muito dolorido. Eu fiquei bem traumatizada, tanto que do meu filho mais velho para o meu caçula tem 10 anos e meio de diferença. Eu não queria mais engravidar, eu tinha medo, lembra do medo, do trauma, né? Mas nós queríamos muito um segundo filho, meu filho queria muito irmãos, a família queria, todo mundo, até que eu fui fazer vários exames, ver se estava tudo bem comigo, passei por um check-up e engravidei de novo. E aí nasceu o Tiago, que é o meu filho caçula. Hoje ele tem 20 anos, estuda engenharia de produção lá no NASP, faz estágio. Fiquei tão feliz que o Tiago nasceu, mas tão feliz. Eu abraçava aquele bebê na saída da maternidade, eu beijava, porque o outro tinha saído sem o bebê no braço, né? Fiz o parto, fiz tudo aquilo e tal, e leite que vem, todo aquele processo e tal, e não tinha bebê. Então, eu agradeci tanto a Deus, eu beijava o Tiago e falei, Senhor, muito obrigada, eu estou saindo com meu neném no colo, né? E foi tão abençoado que a gente ficou tão empolgado que a gente quis ter o terceiro filho. Tiago estava com 1 ano e pouco, e aí eu engravidei de novo do Mateus. E estava indo tudo bem na gestação do Mateus, só que pelo meu medo de dar alguma coisa errada, porque já tinha acontecido, eu fazia o acompanhamento médico pré-natal quinzenalmente, com um médico especialista em medicina fetal, que é membro da Igreja Adventista, lá da Igreja do Brooklyn, é o nosso colega de igreja. Ele tem uma clínica de medicina fetal lá no Ibirapuera, em São Paulo, e ele tem cadeira vitalícia na Escola Paulista de Medicina. Vocês colocam Antônio Fernandes Moron na internet, ele fez a primeira cirurgia intrauterina no Brasil. Ele saiu com uma matéria no Fantástico, no Jornal Nacional, era membro lá da nossa igreja. Ele tirou o neném de 4 meses de gestação do abdômen, separou o líquido amniótico, ele fez um JA com a gente na igreja, mostrou como é que foi a cirurgia, o primeiro no Brasil. A menininha ia nascer tetraplégica, porque ela tinha um problema na coluna, então o exame, né, que mostra a coluna do bebê, ele operou essa coluna e a menina anda perfeitamente hoje. Então tá lá, Antônio Fernandes Moron, ele era meu médico. E aí eu fazia o acompanhamento quinzenal, saí do consultório dele com o marido, com os outros filhos, ele falou, neném tá grandão, tá saudável, tá perfeito, tá tudo bem. E aí, gente, na quinzena seguinte, já com 6 meses de gestação, eu chego no consultório dele, toda feliz, tá, não sei o quê. Quando ele começa a passar lá os aparelhos lá, sempre tem uma assistente junto com o médico, né? Ele olhava para a assistente, olhava para mim, eu olhava aquelas imagens, eu falei, nossa, o Mateus está dormindo, está tão quietinho. E aí ele olhava para baixo, ele olhava, a moça que é assistente dele olhava para mim, aí ele levanta do consultório, eu falei, o que está acontecendo? Ele não tinha coragem, porque ele era amigo, né? Aí ele não tinha coragem de me falar que o neném estava morto. Daqui a pouco ele voltou, ele falou, Luciana, o neném não está dormindo, o neném está morto. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? E aí, assim, aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, não sei nem te explicar o que a gente sente numa hora dessa. Aí ele ligou para o meu marido e falou assim, vem buscar a Luciana, porque eu fui dirigindo para a clínica dele, porque a Luciana não tem condição emocional de dirigir, o neném morreu, vem buscar ela, e meu marido estava no trabalho. Aí, enquanto o Carlos vinha me buscar, ele falou assim para mim, Lu, eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei te explicar o que foi que aconteceu, assim, eu estou me sentindo tão mal, tal. Eu falei, doutor, nem vamos falar sobre isso agora, vamos fazer o que tem que fazer, eu estava em estado de choque. E aí, forçamos um parto normal de novo, ele falou, eu vou atender mais 2 pacientes, te encontro no hospital, no Einstein, e nós vamos fazer o procedimento. Então, lá de madrugada,
depois de injetarem muita ocitocina, hormônio em mim, para eu entrar em trabalho de parto, aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, o neném nasceu, e quando o doutor Mourão puxou, ele deu um puxão no neném e saiu a cabeça. E aí eu vi aquela cena. Gente, demorou anos para aquela imagem sair da minha cabeça. O tamanho era o trauma. Porque o neném já estava se decompondo e na hora que ele puxou, separou cabeça e corpo. Vocês não imaginam a tortura psicológica e emocional que é você conviver com isso. E eu orava e falava, Senhor, não deixa eu deprimir, não deixa eu adoecer, eu tenho 2 filhos para cuidar. Ainda criava minha sobrinha que morava comigo desde os 4 anos. E foi assim uma luta, eu orava todos os dias e pedia por saúde mental. E eu tinha uma escola na época em Engenheiro Coelho, uma escola de educação infantil bilíngue, que chamava Holy Book, que é livro sagrado, e eu era professora, não era psicóloga ainda. Enfim, gente, foi muito dolorido, mas muito. Vocês puderem imaginar de uma pessoa quebrada, partida emocionalmente, estava eu. Só que 8 meses depois eu fiquei grávida de novo. Vocês estão rindo, né? Tive o Henrique, que é o meu mais velho, hoje é advogado. Morreu o Felipe, que foi o segundo de 7 meses e pouco. Tive o Tiago, que hoje tem 20 anos, e aí morreu o Matheus. E aí, não era planos, mas algum descuido eu fiquei grávida e era a Gabriela. A primeira menininha, foram 4 meninos, e agora veio a Gabriela, a menina. E a gente ficou tão feliz, né? Tão feliz, e assim, a gente sempre amou nossos meninos, mas também queria uma menininha, e quando a gente soube que era menininha, e foi todo mundo, tem muito menino na nossa família, muito, 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 dos parentes todos, então assim, ela ia ser a rainha da cocada preta, né? E aí a gente teve a notícia de que ia ser menina, então, depois de uma certa idade gestacional, meu marido foi para os Estados Unidos a trabalho, e aí comprou todo o enxoval lá, junto com uma prima dele que mora lá, as coisas mais lindas do mundo, sabe aquelas coisas fofas de menina, e a gente estava curtindo muito, e eu fazia meu acompanhamento quinzenal, e aí, perto do 6º mês, eu volto para a clínica do Dr. Antônio Mourão, e chego lá e adivinho o que tinha acontecido. A Gabriela havia morrido. Gente, falei que eu ia falar de dor aqui hoje, né? Gente, de novo, ele não sabia como me dizer aquela mesma cena, o mesmo filme de terror. Parecia que eu só estava vendo o filme de terror de novo, pela 3ª vez, sabe? Aí ele pega, liga para o Carlos, pede para me buscar, aquela mesma cena. Vamos lá para o AIS, vamos fazer. Só que daí, enquanto o Carlos vinha para me buscar, ele falou assim, Lu, esse negócio está ficando perigoso para você, minha amiga. Eu conheci a esposa dele, eu fui professora, antes de ser psicóloga, eu fui professora na escola adventista. Eu fui professora dos 2 filhos do meu médico. Então, a gente tinha uma amizade. E ele falou assim, isso está ficando perigoso para você. Daí ele falou assim, vamos fazer uma cesariana dessa vez? E vamos fazer uma laqueadura? Eu falei, doutor, lógico, claro, eu não quero passar por isso nunca mais na minha vida. A gente não quer sentir dor, né? Falei, pode fazer, doutor, vamos fazer, faz a cesariana, porque foi tão sofrido os partos normais que eu fiz para dar à luz a filhos mortos e tudo. E eu falei, 100% combinado. Daí ele fez uma papelada, falou que eu tinha que dar entrada no hospital com aqueles papéis, que ele já ia me preparando para a cirurgia, né? E ele ia terminar de atender alguém para ir lá me encontrar, aquela coisa toda. E aí, gente, nessa hora, ele chega lá, conversa um pouco comigo, o pessoal foi me preparando, tal, e ele tinha acabado de se separar da Vânia, a esposa dele. Tinha acontecido uma coisa muito grave, infelizmente ela tinha adulterado, fugiu ou foi embora para os Estados Unidos com outro homem, isso ficou, lógico, público, né? Não tem como esconder um negócio desse, ela era filha de pastor, inclusive. E aí, ali, enquanto eu estava sendo... fiquei um tempo com ele ali, num quarto de hospital, e ele me contando toda a história, e eu falava, Senhor, eu não tenho condição de acolher esse homem agora. E ele falando, ele falou, Lu, eu perdi 10 quilos. O meu médico falando isso para mim enquanto eu estava passando por aquilo, né? Aí eu fiquei olhando para aquela cena
Eu falei, meu Deus, qual dos dois está sofrendo mais aqui agora? Aí eu falei assim, Senhor, tá doendo tanto, eu não tenho condições de acolher esse homem agora, eu não sei o que falar para ele, eu preciso concentrar na minha dor agora, né? Eu lembro que eu tive essa conversa, assim, com Deus, e o doutor Mourão falando da dor dele, chorou comigo, tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí depois que eu falei, gente, se eu conseguir acolher uma pessoa numa situação dessa, eu vou ser a melhor psicóloga do mundo. Porque eu consegui acolher ele, acalmar ele, no momento onde eu estava prestes a ir para a mesa de cirurgia, fazer a cesárea. Só que aí, ele saiu, eu fiquei com os enfermeiros lá, e de repente, eu estava numa maca, daí eles iam me passar para uma outra sala, para pôr na sala de cirurgia, veio um hino na minha cabeça. Ah, esqueci de contar um detalhe que faz todo sentido. Enquanto estávamos indo da clínica do Dr. Mourão para o Einstein, eu fiz uma oração no carro. Estava Carlos que chorava de um lado, eu que chorava do outro, ninguém falava nada, não tem o que falar. E eu fiz uma oração, porque eu aceitei fazer a laqueadura, lembra? E quando o Carlos chegou lá, ele falou a mesma coisa para o Carlos. Falou, olha, combinei com a Luciana que a gente vai fazer uma laqueadura, você está de acordo? E o Carlos falou, se a Luciana está de acordo, eu estou de acordo, porque, né? Olha o que ela está passando, o que a gente está passando. E eu fiz uma oração no carro, eu falei assim, Senhor, eu tomei uma decisão aqui com o médico baseada na minha dor, na dor que eu estou sentindo. Que eu não quero mais sentir essa dor. Mas eu não tenho condição emocional de fazer uma escolha nesse momento. Olha, eu não era psicóloga, mas eu tinha essa consciência. Aí eu falei, eu disse sim, mas é uma coisa muito séria, né? Para uma pessoa que queria muito ter filhos, e eu era ainda muito nova, e daí eu falei assim, o Senhor faça a sua vontade, usa o médico para fazer a sua vontade, escolha por mim nessa hora de dor, porque eu não tenho condição de fazer essa escolha de maneira sábia. Eu estou sendo influenciada pela minha dor. E aí, quando eu fiquei um pouco sozinha ali no quarto, alguns enfermeiros me arrumando, aí veio um hino, eu sei em quem tenho crido. Começou a ver esse refrão na minha cabeça, eu sei, estou bem certo que é poderoso, guardará o meu tesouro até o fim chegar. Curiosidade, eu sempre chamei meus filhos de tesourinho da mamãe, vem cá, meu tesouro. Deus usou um hino, gente, um refrão de um hino, para me dizer algo. Eu sabia que se Deus quisesse ter salvado os meus filhos e filha, Ele teria salvado. Eu sei em quem eu creio, eu sei que Ele é forte e poderoso, mas Ele disse, eu vou guardar o seu tesouro até o fim chegar. E eu fiquei cantarolando esse hino, mentalmente esse refrão, e eu cantava, e vinha de novo, e eu cantava, e eu cantava. Daqui a pouco eu já estava meio que balbuciando as palavras, o enfermeiro olhava para mim e falou, meu Deus, essa mulher enlouqueceu, né? Mas eu cantava. Aí, aconteceu a cirurgia, a cesariana, no meio da cirurgia eu estava bem grogue, meio anestesiada, né? E emocionalmente muito abalada, e o doutor me acordou ali e falou assim, Luciana, você quer ver a sua filha? Aí eu falei, claro, eu vi todos, né? Claro que eu quero ver. Então eu vi, foi a mesma coisa do cordão umbilical, ele me mostrou o que aconteceu, tudo. E aí, aquela cena horrível, né, de você ver, enfim, passar. E aí ele falou assim, Luciano, depois que ele acabou, fechou tudo, ele falou, olha, você vai ficar em recuperação um pouco aqui, depois a gente vai se encontrar no quarto, eu te vejo lá, tá? Passou não sei quanto tempo, e aí me levaram de maca para o quarto, né, que eles te levam na maca e te põem da maca para a cama do quarto, né? Quando a gente entrou no quarto, os enfermeiros me empurrando, que abriu a porta do quarto, estava o Dr. Mourão e o Carlos visivelmente discutindo. Sabe quando você entra e está aquele climão? E eu olhei para aquilo e falei, o que está acontecendo aqui? Aí o Carlos ficou quieto, Mourão baixou a cabeça e saiu do quarto. Eu falei, ai meu Deus, o que vem agora, né? Eu falei, ele me abriu, achou um câncer, achou alguma coisa, tem mais notícia ruim, já, cabeça já vai pensando um monte de coisa, né? Aí eu, Carlos, o que foi que aconteceu? Aí ele falou assim, meu, esse médico é maluco, é o quê? Ele não fez a laqueadura em você. Ele veio me dizer que ele estava lá e na hora de fazer a laqueadura, ele estava segurando suas trompas na mão
E uma voz falava para ele, não esteriliza essa mulher, não esteriliza essa mulher. E ele falou, eu não consegui fazer a laqueadura dela. E isso podia dar um processo, porque eu tinha documentação que eu fui preparada para isso. Quando o Carlos me contou isso, eu falei, corre atrás dele, vai chamar ele, chama ele aqui. E aí o Dr. Mourão voltou para o quarto, olhei para ele e falei assim, Deus te usou para fazer a vontade dele. Eu orei no carro e falei, Senhor, usa um médico para fazer a tua vontade, eu não tenho condição emocional de fazer essa escolha agora. E se você não conseguiu fazer a laqueadura, é porque Deus não permitiu que você fizesse. E ele chorava. E aí, gente, essa foi, digamos assim, a minha cura. Por quê? Eu ainda estava sofrendo das outras perdas, mas o que eu entendi naquele momento? Quem estava comigo naquela sala de cirurgia? É evidente que Deus estava lá. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida? É tão claro quanto o sol que está brilhando lá fora que Deus estava ali. E o senso da presença de Deus comigo me curou. Vocês lembram do primeiro verso que a gente leu hoje? Quem lembra? Quem leu? Ixi, cadê minha anotação aqui? Está aqui. O que cura, gente? Salmos 34:18 diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E Deus estava ali perto de mim, que eu estava falando com Deus na oração no carro, e falou assim, eu não tenho mais estrutura emocional para passar por isso. 3 vezes com a mesma pessoa. Eu lembro que eu falei para Deus, você acha que eu sou de ferro? Sabe quando você está revoltado? Mas mesmo na minha revolta, eu entreguei. E eu imagino que José devia ter ficado revoltado algumas vezes com tudo que ele passou, mas ele entregou. Então, gente, ali foi o momento da minha cura. Quando eu entendi quem é que está guiando a minha vida, e mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, Ele está comigo, tudo mudou. Eu fui curada naquele momento, eu cheguei em casa, eu fui fazer bolo e canjica, operada de cesariana. Vocês acreditam um negócio desse? Juro para vocês. Logo que eu tive alta, eu cheguei em casa, fui cozinhar, operada de cesariana. Eu me senti tão bem de saber que Deus estava ali naquele lugar comigo, que Ele conduziu esse processo. Eu falei, Senhor, eu não entendo o porquê. Um dia eu vou entender. Mas eu só confio que o Senhor fez o melhor. Quando eu olho para esse mundo, gente, Deus tem um motivo e uma razão e eu aceito. Lembra da palavra aceitação? Eu aceito que Ele é minha base segura, que mesmo que eu passe, como diz o salmista, pelo vale da sombra e da morte, da dor, do trauma, da injustiça, de todos os problemas de saúde, problemas emocionais, psicológicos, Ele é minha base segura. E eu queria deixar com vocês esse testemunho. Confiem no Senhor, tenham fé. Ele nunca prometeu que a gente não ia passar por dor e dificuldade. O pastor Bulhon falava muito disso. Mas o que ele prometeu? Estar com a gente. E é um bálsamo saber que Deus está com a gente. Então, queridos, para finalizar essa mensagem, eu queria que a gente cantasse. Eu sei em quem tenho crido, porque esse hino, eu queria que vocês prestassem atenção em cada palavra da letra. Como esse hino falou comigo. José era quebrado e traumatizado. Deus fez ele o governador do Egito. Luciana era uma mãe em luto, traumatizada e quebrada. Deus me usou e me usa para tratar a dor humana. Faça da sua dor o seu maior dom. E hoje o que eu mais faço, o que eu fiz com o meu médico naquele momento de dor dele, é usar a minha vida, porque Deus preservou minha saúde mental para cuidar da saúde mental dos outros. Eu podia estar numa clínica, no hospital psiquiátrico internada, mas Ele preservou minha saúde. Nunca precisei, não é vergonha isso, se alguém precisa, mas nunca tomei um antidepressivo, um ansiolítico ou um remédio para dormir na vida. Não estou dizendo, gente, que não tem traumas e coisas que aconteceram que já desregulou. Quando a gente é criança, a coisa é muito mais grave. Não tem problema nenhum tomar remédio quando a gente precisa. A gente precisa e deve. Mas eu estou querendo dizer assim, que eu fiz um combinado com Deus, que se Ele preservasse a minha saúde mental, eu ia
ajudar as outras pessoas com a saúde mental delas. Então vamos cantar esse hino? Prestem atenção na letra. Vamos colocar em pé? Vou ficar aqui no cantinho. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei, eu creio, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei. Se maus ou calmos dias vêm, se lutas eu terei. Mas eu sei, eu creio, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Sei também o dia em que verei Jesus voltar. Se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei, eu creio, estou bem certo que é poderoso para salvar o meu tesouro até o fim chegar. Amém. Queridos, eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, quais são as suas lutas, mas eu sei que o nosso Deus é poderoso e pode te curar de qualquer situação. E pode estar passando, atravessando os vales de dor, sofrimento, traumas, os vales da sombra e da morte junto com cada um de nós. Confie nisso. Vamos orar então? Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, soberano Senhor das nossas vidas, estamos aqui para entregar a Ti nossas dores, nossos traumas desde a infância, adolescência, vida adulta, rejeição, bullying, humilhação, abandono, críticas, às vezes surras ou outros tipos de abusos tão graves e tão sérios, falta de amor. A gente entrega toda a nossa dor a Você, Senhor. E pedimos que cure nossos corações, cure nossas mentes, faça desse povo, dessa igreja, um povo saudável mentalmente. Pai, que o Seu amor seja conosco todos os dias, que a gente tenha a ciência e a certeza do Seu amor por nós. E que a gente possa repartir esse amor entre os irmãos. Que as pessoas que convivam com a gente possam notar que tem algo diferente na gente, tem amor dentro da gente. Que sejamos amorosos conosco mesmos e com as outras pessoas. Cuida dessa igreja, livra-nos todos do mal, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Lu, pela mensagem inspiradora.